Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Olha, mais um sábado muito feliz para mim. Vou estar aqui na parte da manhã com vocês no nosso programa. E para aqueles que não conseguirem vê-lo agora de manhã, vocês podem indicá-lo para a parte da tarde. Estaremos reprisando esse programa hoje aqui na Band às 17h45. Olha, o tema que nós vamos abordar é um tema muito especial. Eu tenho recebido muitas sugestões, muitos amigos, seja através de telefone, seja através do meu e-mail, seja através do Facebook, muitas pessoas interessadas em entender o que é a doença de Alzheimer. E olha, nós vamos tratar essa doença sobre vários aspectos, porque ela pode estar dentro da casa da gente e nós não percebemos isso. Então nós vamos abordar sobre o aspecto médico e sobre o aspecto dos cuidadores também. Eu quero fazer uma dedicação especial desse programa aos funcionários de saúde, todos funcionários de saúde da Secretaria Municipal, aqui a nossa CESAL. Em especial ao grupo do Nova Bahia. O Nova Bahia tem um grupo maravilhoso ali na unidade básica. A Valdirene, a Rosimeire, a Elinéia e na urgência a enfermeira Marcela também, viu? Um abraço, porque vocês são fantásticas. Para começarmos o nosso assunto sobre a doença de Alzheimer, eu tenho um convidado aqui que é uma autoridade no assunto e que vai contribuir muito para nós entendermos isso. É o Dr. Marcílio Delmondes. O Dr. Marcílio é médico, especialista em neurologia, neurofisiologia. Nós já fizemos um programa, inclusive, sobre a questão do sono, né, Dr. Marcílio? Foi um sucesso o programa. A qualquer momento nós vamos reprisar. Dr. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Mas a verdade é a seguinte, a doença de Alzheimer está presente. Ela é uma realidade. E eu gostaria muito que os nossos telespectadores começassem a entender o que é a doença de Alzheimer, Dr. Marcílio. A doença de Alzheimer é uma doença que pode ter dois períodos de início, que é a chamada fase pré-senil, abaixo dos 65, variável de 40 anos para cima e depois de 65. Como é um quadro que leva a uma redução do volume cerebral, então todas as funções cerebrais ficam comprometidas. Claro que isso tem um início, tem uma maneira de iniciar. Então, geralmente, o que se observa? A pessoa que desenvolve a doença começa a ter alteração de memória, alteração de conduta, às vezes alteração de comportamento, esquecimento principalmente para os fatos recentes e às vezes passa desapercebido, como você mesmo comentou, dentro da casa, quer dizer, às vezes o familiar não percebe. E às vezes aquele pequeno esquecimento que gradativamente está acontecendo com o pai ou com a mãe, na verdade trata-se da doença de Alzheimer, que ela começa de uma maneira bem insidiosa, bem silenciosa, e gradativamente vai piorando. Infelizmente, na grande maioria, o diagnóstico ele é feito já um pouco tardio. Quer dizer, quando já aconteceram as alterações a nível cerebral mesmo, que você vai fazer o diagnóstico. Isso, de uma certa forma, retarda o tratamento. Entendi. Olha só que importante. Na verdade, foi muito bem realçado a questão da perda da memória. Mas a pessoa começa a ter muitas dificuldades de lembrar fatos recentes, né? Existe também uma questão de perder um pouco a lembrança de familiares, reconhecer pessoas. E a coordenação, como é que é? A pessoa consegue andar normal? Como é que é isso, doutor Marcílio? Na evolução da doença, a primeira coisa que a gente nota é fatos relacionados à memória, principalmente a memória recente. Então, fatos do cotidiano, a pessoa vai tendo gradativamente, é o que mais vai acontecendo em termos de esquecimento. E a memória antiga, a pessoa se lembra melhor. Aí, com o tempo, com o passar do tempo, alteração de comportamento, alteração de conduta, perda da memória antiga.
A pessoa vai desaprendendo a fazer coisas, por exemplo, abotoar uma camisa, colocar um cinto, dar um nó no sapato, que são coisas aparentemente muito simples, a pessoa vai desaprendendo. Depois vai tendo empobrecimento da linguagem verbal, a pessoa quer falar alguma coisa, não vem a palavra, ele não consegue falar. Alteração da marcha, quer dizer, vai desaprendendo. Então, na verdade, resumidamente, a doença de Alzheimer, diferentemente da criança que nasce e vai aprendendo a engatinhar, quer dizer, sentar, engatinhar, caminhar e falar, o Alzheimer é um processo inverso. Começando com a memória recente, que vai sendo perdida, vai tendo alteração de linguagem, vai tendo alteração da memória antiga, depois vai tendo, às vezes, alterações de comportamento. É muito comum, às vezes, a pessoa acabar de almoçar, aí 1 hora depois chega um filho, ele almoça novamente, esqueceu o que comeu, quer dizer, começa a ter distúrbios alimentares, também são outros sintomas que vão aparecendo. Então, de uma maneira global, todas as funções mentais vão sendo comprometidas, claro que de uma forma gradativa. Então, alguns casos evoluem de uma maneira um pouco mais rápida e outros um pouco lentamente, isso é variável. Olha, veja bem, se você tiver em casa pessoas que estejam numa faixa etária, como o doutor Marcílio disse, né, acima de 60 anos, principalmente. Abaixo, o diagnóstico é um diagnóstico médico. O doutor Marcílio vai explicar como é que a gente faz para descobrir isso mais cedo. Mas se você tiver com pessoas, às vezes, com dificuldade de colocar um cinto, amarrar o sapato, como ele falou, vamos prestar atenção. Às vezes não é só má vontade, né? Porque as pessoas podem interpretar isso como má vontade, como preguiça, né? E não é. Pode ser um sinal importante da degeneração do sistema nervoso que leva, então, à doença de Alzheimer. O diagnóstico, como é que é feito, doutor Marcílio? O diagnóstico da doença ele é um diagnóstico clínico, então, quer dizer, baseado em dados que a grande maioria dos pacientes, quando nos procura, quer dizer, é a família que leva. Então, porque a pessoa mesmo que tem um quadro, às vezes ele não percebe. Então, quer dizer, é o do convívio, a pessoa do convívio diário que acaba nos levando. Então, ele comenta essas alterações simples, guardou a chave, um documento, não lembro onde guardou, tinha uma conta para pagar, estava com dinheiro na mão, 3 dias depois que foi lembrar que devia ter saldado essa conta. Então, quer dizer, essas perdas de memória acabam levando com que a família nos procure. Aí você faz a avaliação clínica, existem métodos, que é o mini exame de estado mental, que é muito utilizado no dia a dia, a gente faz no consultório. Então você vai graduar, principalmente a memória recente, espacial, a capacidade de memorização, né, como eu falei, recente, a aritmética. Então, são bem simples os testes. Aí você avalia. Se ainda não confirmado, tem outros métodos de exame que a gente utiliza, por exemplo, estudo de imagem cerebral para medir volumetria, principalmente da área da memória, que através de ressonância a gente consegue ter um padrão bem objetivo, porque às vezes a pessoa já tem uma atrofia só na área da memória e o restante do cérebro ainda não. Quer dizer, precocemente começa a atrofiar a área da memória e você faz o exame, já tem um pouco de clínica, já tem alteração visível no padrão de imagem da ressonância, você qualifica como padrão de doença de Alzheimer. Então, quer dizer, é o quadro clínico que a pessoa tem, teste cognitivo, que é esse teste que a gente avalia no consultório, faz abordagem. Estudo através de imagem cerebral, principalmente a ressonância, que é um exame volumétrico. Também se faz a cintilografia cerebral, que é um teste que é feito com material radiativo para a gente ver a funcionalidade neuronal, que nem sempre, às vezes, bate com o padrão clínico. Às vezes pode dar normal, mas o paciente tem. Então, basicamente, a história clínica, esse exame que a gente faz, que é o teste cognitivo, e a ressonância são os exames mais realizados. Hoje em dia, está gradativamente sendo utilizado alguns métodos para tentar se pesquisar e diagnosticar agudamente, quer dizer, preventivamente, de uma forma bem precoce, que seriam determinados marcadores, que você colhe o líquor, que é aquele líquido do cérebro, né, da agulha que você faz como tipo uma punção lombar, e estuda algumas proteínas, se tiverem aumentadas, pode ser indício já de um quadro precoce, ainda numa fase onde clinicamente você não tem muitos dados que confirmem o diagnóstico. Olha só quanta coisa, hein? Esse exame precoce, que é esse marcador, é a punção que se faz nas costas. A exemplo daquelas pessoas que a gente, às vezes, está com suspeita de meningite, que precisa fazer coleta de líquor. É o mesmo líquido que se faz, né, doutor Marcílio? Bom, eu tenho 2 questões para perguntar para o doutor Marcílio. Eu quero saber como é que se faz o tratamento e quero saber também se esses medicamentos nós encontramos no SUS. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo bloco.
Nesse momento eu vou chamar os comerciais e pedir para vocês me aguardarem um minutinho só. Até já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Vamos continuar falando sobre a doença de Alzheimer. Dr. Marcílio Delmondes, que é médico especialista em neurologia. E como eu havia dito no bloco passado, Dr. Marcílio, eu gostaria de saber o seguinte. Primeiro, existe tratamento? Esse tratamento, ele é curativo? Ele simplesmente vamos dizer assim, diminui os sintomas? O que se espera desse tratamento? E também seria bom que o senhor abordasse, doutor Marcílio, se ele é um tratamento caro, se ele está à disposição do SUS, como é que a gente pode orientar os nossos telespectadores? Então, para a doença de Alzheimer existe tratamento medicamentoso, quer dizer, então existem drogas que são usadas para melhorar a sintomatologia das perdas que já houveram, e muitos deles também têm efeito de retardar a evolução, porque infelizmente, apesar de todos os remédios, a doença ela continua a evoluir. Com o medicamento você consegue melhorar a sintomatologia e dar uma freada nessa evolução. Então, quer dizer, não é um tratamento definitivo, curativo. E, infelizmente, até os dias de hoje, apesar de várias drogas já ter sido testadas, inclusive a vacina, que na década de 90 se trabalhou muito, hoje foi abandonada porque teve uma série de efeitos colaterais, acabou sendo abandonado, mas os medicamentos hoje, eles são usados para melhorar a sintomatologia e evitar a evolução. É um tratamento caro, esses medicamentos não são medicamentos de alto custo, tanto que o governo disponibiliza isso na rede pública, né, através da Casa de Saúde, né? Então, quer dizer, a população tem acesso a esses medicamentos. Então, existe, exatamente porque é uma doença com a incidência muito grande da população. E cada vez mais aumenta a longevidade, a faixa etária, aumenta também a incidência. Logo, tem que ser tratado e combatido. Muito obrigado, doutor Marcílio. Olha, excelente as explicações que nós tivemos. Com certeza, os nossos telespectadores, doutor Marcílio, estão conhecendo um pouquinho e podem identificar em casa eventuais sinais que alguns parentes possam ter e, com isso, né, abreviar o diagnóstico. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos continuar, porque agora eu quero conversar com uma associação espetacular. Ela chama ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. E eu vou conversar com a Cláudia. A Cláudia é uma moça simpática e ela vai nos explicar uma porção de coisa, porque o que fica no ar e que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: muito bem, a doença foi diagnosticada, está dentro da nossa casa, e agora? Como é que a gente faz? Vamos conhecer como é que a gente faz isso, quem são os cuidadores, o que precisa ser, quais são os recursos que nós precisamos ter para tratar bem esse nosso parentezinho, esse nosso amigo que tem essa doença. Mas antes disso, nós vamos para o Dicas Importantes. Márcio, me acompanha, Dicas Importantes, depois nós vamos conversar com a Cláudia. Olha, pessoal, a dica importante que eu quero dar hoje, vocês vão ver que ela tem uma certa ligação com o nosso Presta Atenção, que é outro quadro. Eu quero lembrar as eleições que nós estamos em vias de viver. Estamos na beira das eleições municipais. Olha, votar com consciência, votar honestamente. Não adianta nós pedirmos para os políticos somente eles terem ficha limpa. Nós precisamos ter as mãos limpas e precisamos ter a consciência limpa na hora do voto. Então eu vou pedir para você, faça um voto limpo. Não é? Preste atenção naqueles que estão gastando demais durante a campanha, que estão oferecendo para você ajudas que são extemporâneas. É o salário do mês, a quinzena, de 2, 3 meses, para depois você ficar 4 anos absolutamente
sem ter um representante político legal. Você está se prejudicando, você está me prejudicando. Você está prejudicando, na verdade, todos os cidadãos de Campo Grande. Pense nisso. Agora nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. E como eu havia dito, eu estou com uma pessoa super simpática do meu lado aqui, a Cláudia, que além de fazer parte da associação, ela é uma cuidadora. E é exatamente isso que nós gostaríamos de abordar. Porque, olha, nós vimos com o Dr. Marcílio como é que se instala a doença, o que é a doença. Imagina ter em casa uma pessoa com Alzheimer, né, Cláudia? Como é difícil, ela perde a memória, não sabe bem o que está fazendo, enfim, precisa ter cuidador. Aí é que eu queria que você ensinasse para nós, Cláudia, quais são os cuidados que devemos ter, uma vez que a gente toma conhecimento que nós temos alguém dentro de casa com Alzheimer. A partir do momento que é instalada a patologia, é muito importante que a família aceite o diagnóstico. É o principal, é o primeiro passo que a gente diz que é a aceitação. Porque a falta de aceitação dá muita dificuldade na condição da pessoa dentro de casa. Então, ficam confrontando, ficam insistindo, ficam brigando, enquanto o idoso já não tem mais essa capacidade. Então, da mesma forma que nós temos a criança, nós temos que pensar que o idoso vai se tornar uma criança, logicamente com mais dificuldades, então precisa de estar realmente tendo acompanhamento, um acompanhamento muitas vezes de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta, porque os movimentos vão ficando difíceis, então a locomoção, ter cuidado para não deixar cair, quer dizer, tirar os tapetes de casa, tentar fazer com que o ambiente, o quarto, fique o mais seguro possível. E é o que eu digo para todo mundo, muito amor. É muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita compaixão no coração. A gente não pode brigar com uma doença, que é uma doença que pode um dia chegar até nós, porque não se sabe como que ela é instalada. Muitos dizem que pode ser geneticamente ou hereditário. Então, no caso, eu tenho a minha mãe com Alzheimer, então eles dizem que eu já tenho 50% de chance. Então, faça com o idoso, com o seu parente querido, o que um dia alguém vai ter que fazer com você. Então, é muito importante esses cuidados. E outra coisa que eu também falo, que é importante, nós temos que aprender a amar essa nova pessoa que está diante de nós, porque com o atrofiamento do cérebro, como o doutor falou, N coisas acontecem, quer dizer, deixam de acontecer na realidade, fazem com que você comece a ver uma pessoa nova na tua frente. Então, você tem que conviver com essa pessoa nova e tem que aprender a amá-la novamente. E não ficar cobrando dela, a minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, como é que agora ele está assim? Então, realmente, é uma doença triste, é muito pesado. O diagnóstico, quando é instalado, a família leva um choque, como eu levei um choque. É muito triste, realmente, mas a gente tem que passar por cima dessa tristeza e se cuidar também. É muito importante. Então, eu mesmo estou sempre fazendo check-ups, estou sempre junto a uma médica, né, querida que eu tenho. Então, às vezes, você fica um pouco deprimido, você cai, mas você tem que ter força, porque sem você ou o cuidador, essa pessoa não consegue viver sozinha. Olha que explicação maravilhosa, Cláudia. Você é um amor mesmo. Acertei, não falei que ela é uma gracinha? Então, uma coisa importante, né, Cláudia? São 24 horas por dia. Quer dizer, vamos dizer assim, nós precisamos dar para esse nosso parente, esse nosso ser, que normalmente é nosso vozinho, vozinha, mamãe, papai, um tio querido, uma tia, que isso é doença predominantemente feminina, né? Então, a gente precisa dar, nós devemos retribuir com esse carinho, com essa forma como a Cláudia acabou de falar.
Não é isso, Cláudia? Sim, com certeza. Eles deram todo amor e carinho para a gente, é hora da gente retribuir. Que bom. Eu quero agradecer, Cláudia, você vai me ajudar aqui, porque agora, antes de terminar o programa, nós vamos chamar um quadro que chama Presta Atenção. E olha, eu vou te contar uma coisa, Cláudia. Eu não presto atenção, eu vou meter a boca. Vamos lá. Márcio, me acompanha para o Presta Atenção. Amigos, o Presta Atenção de hoje eu avisei. Hoje eu vou meter a boca de novo, precisa. Olha, essa semana, mais precisamente na terça-feira, eu fiz questão de assistir pela televisão o depoimento do Carlos Cachoeira, esse bandido, quadrilheiro, chefe, na verdade, da maior quadrilha que suga os cofres públicos do Brasil. Eu já tive a oportunidade de comentar com vocês uma reportagem da revista Veja. Olha, de capa a revista diz o seguinte, que em 2011 escorreram pelos ralos da corrupção 800 bilhões de reais. Carlos Cachoeira tem uma fatia muito grande aí. Mas sabe o que mais me chamou a atenção e que mais me deixou indignado? Eu quero confessar para vocês que eu estou indignado. Foi a presença do advogado dele. O advogado dele, Márcio Tomás Basto, ex-ministro da Justiça, por 2 legislaturas no governo Lula. Olha, isso não é justo. Nesse país, fazer tudo por dinheiro. Márcio, eu vou te chamar de Márcio porque você não merece ser chamado de doutor, não. E também não vou te chamar de advogado porque eu honro e tenho uma profunda admiração pelos verdadeiros advogados. Você não é. Você é bandido igual esse Cachoeira que está aí. Porque sabe o que você fez? Você usou o nosso dinheiro, porque fomos nós que pagamos o seu salário enquanto você estava ministro. Pagamos as suas despesas pessoais. Nós pagamos, inclusive, os seus imóveis. O imóvel que você estava vivendo, o carro, o motorista, o combustível, para você criar essa rede agora de influência, né? E com isso você é escolhido. E o que é pior, você ter sido escolhido para defender um sujeito desse, paciência, né? Afinal de contas, os pares se procuram, né? Mas o pior foi você ter aceito. Olha, eu confesso, qualquer advogado desse país estaria credenciado para atender à necessidade que todo cidadão tem de ter uma defesa. Mas você não podia fazer isso, Márcio. Você não podia, você traiu a nossa nação. Eu me senti traído e eu perdi mais um pouquinho da esperança no ser humano. Porque você sabe qual que é a resposta que normalmente a gente escuta? Ah, mas é pelo dinheiro. Ah, porque ele está recebendo X milhões para defender o sujeito. Olha, seria interessante, inclusive, saber se esse dinheiro vai ser deduzido do imposto de renda. Qual é a origem desse dinheiro, Márcio? Esse dinheiro é dinheiro da corrupção, ele vai entrar no seu bolso. Então eu vou dizer para você uma coisa que eu sinto necessidade e quero deixar muito claro. Eu espero que você termine os seus dias exatamente junto com aqueles que são os seus pares, os ratos, bem no esgoto. É isso que eu desejo, viu? Eu lamento muito. Aliás, você estava com uma cara durante a CPI que eu confesso para você que cara de vergonha, né? Você estava todo vermelho, inclusive. Outra coisa que eu gostaria, com toda sinceridade, é pedir aos nossos senadores. Nossos senadores, eu vi tanta gente cutucar o Cachoeira, chamar de bandido, mas ninguém teve a coragem de falar isso para o ministro. Olha, não é justo um senador levantar e falar, ô bandido, o que você está fazendo aí, ex-ministro da Justiça? O que você está fazendo aí? Vem me dizer agora que o cara tem o direito disso? Não tem, não. No meu entendimento, tem que ter ética, tem que ter moral, tem que ter vergonha na cara. Nós precisamos dar exemplo para a nossa juventude. Esse é o nosso Presta Atenção. Eu vou terminar mais uma vez feliz, porque acho que o nosso programa foi maravilhoso. Os nossos convidados foram super claros, trouxeram o que existe de mais moderno. Quero agradecer a audiência de vocês, dizer que eu estou muito feliz porque continua crescendo a nossa audiência e, mais uma vez, dizer o seguinte, 2012, vamos continuar juntos,
Nós temos muitas coisas para realizar, o nosso programa está indo muito bem. Lembrá-los que no sábado que vem o nosso tema também é espetacular, tá? E sempre em 2 horários, 8h30 da manhã, 17h45, aqui na Band. Até lá, para todos vocês. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.